Existem pessoas que abrem mão completamente de suas vidas em prol de outras pessoas. Responsabilizam-se pelo bem-estar do outro, muitas vezes em detrimento da sua vida pessoal. Mas qual é o limite além do qual cuidar do outro deixa de ser um ato de humanidade e amor e passa a ser um autossacrifício? Qual a diferença entre ajudar, cuidar ou sacrificar-se pelo outro? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quando o cuidar do outro deixa de ser um ato de amor. Venha comigo. Para entender um comportamento atual como uma necessidade muitas vezes desmedida de cuidar de outros, sejam pais, irmãos, companheiros, filhos, amigos, etc., é necessário recorrermos à nossa própria história. É importante entender que o que somos hoje é um resultado de como resolvemos as nossas necessidades básicas para sobreviver até aqui. Uma necessidade fundamental para a sobrevivência da nossa espécie é a de ser cuidado, de ser amado, sobre a qual nós já falamos detalhadamente no vídeo Necessidade de ser amado e o medo do abandono. Caso você não tenha visto, não deixe de assistir. Nós vamos deixar o link aqui na descrição. A vida dos mamíferos, na qual estamos incluídas, depende do vínculo primário, ou seja, nenhuma espécie de mamífero pode sobreviver sem alguém que se responsabilize por seus cuidados, proteção e segurança. Esse primeiro vínculo, essa primeira inter-relação entre o recém-nascido e sua mãe, ou substituta ou substituto dela, é facilitada pela disposição natural de ambos. O bebê de ser cuidado e a mãe que necessita cuidar. Para o neurocientista Jaak Panksepp, a ativação neuropsicológica desse sistema é que permite que membros adultos cuidem de seus filhos, vivenciando um estado afetivo positivo e gratificante, ao invés de vivenciá-lo como um fardo pesado. Sem isso, a sobrevivência na nossa espécie seria impossível, já que bebês humanos demandam muitos cuidados e demoram muito tempo para se independer. A necessidade de cuidar é, então, uma fonte de amor e torna possível a formação de laços sociais. As experiências infantis nesse primeiro vínculo serão fundamentais nos processos de como estabeleceremos os vínculos afetivos futuros. Inclusive, temos que considerar que a forma como a mãe se vinculou à sua mãe quando era bebê vai interferir no jeito que ela se vinculará ao seu próprio bebê. Nessa jornada, a criança passa por vários estágios de desenvolvimento emocional. Desde o estágio de absoluta dependência, quando o bebê precisa que a mãe entenda todas as suas necessidades, para a independência relativa, quando ele já consegue comunicar o que necessita, até chegar à independência, quando consegue buscar suprir as suas próprias necessidades para sobreviver. A necessidade de ser amada na criança é tão forte que ela vai aprendendo desde muito cedo como agradar aos seus pais, com o propósito de obter seu amor e atenção, fazer gracinhas com o bebê, ser bonzinho, etc. É claro que as crianças pequenas possuem instrumentos muito limitados para interpretarem os comportamentos e situações familiares. Isso abre uma janela enorme para o surgimento de vários sentimentos. Por exemplo, se uma criança pequena se sente menos olhada do que seus irmãos,
ela pode desenvolver alguns comportamentos na tentativa de conquistar a maior atenção dos seus pais. Ser o problema, fazendo com que seus pais se voltem e se preocupem com ela, ou ser a melhor, a que não dá trabalho, a que ajuda, a que não reclama, na tentativa igualmente de ser vista e reconhecida. Quando a criança pequena, por alguma razão, ou por brigas constantes em casa, pais sempre preocupados, irritados ou tristes, falta de dinheiro, gerando insegurança quanto à sobrevivência, ou doenças, etc., quando ela passa a interpretar que só será amada se não for mais um fator de peso e que, de alguma maneira, ela é responsável por ajudar a aliviar o sofrimento dos pais, e preste atenção, as crianças fazem isso por amor aos seus pais, ela assume um grau de responsabilidade indevida e indesejável para a sua idade, e isso trará consequências sérias futuras. Infelizmente, uma enorme parcela de pais é muito despreparada, não tem conhecimento do grau de responsabilidade que é educar e preparar bem uma criança para a vida, desde os primeiros instantes de vida. Muitos pais acreditam que crianças não entendem. Isso é um grande engano. Crianças desde bebês são radares abertos para perceber tudo à sua volta, usando para isso o grau de amadurecimento neuropsicológico que possuem em cada etapa da sua primeira infância, que vai do 0 aos 7 anos mais ou menos. E toda a sua vida futura estará montada sobre essas bases. Pessoas cuja própria vida é voltada para cuidar de outros, abrindo mão, muitas vezes, dos cuidados consigo mesmo e da própria vida, são aqueles que atrelaram o seu valor pessoal a isso. Através do ato de cuidar de outros, ela confere valor a si mesma. Interpreta como positiva a sua capacidade de sacrificar-se pelo outro, o que a diferencia dos demais, conferindo-lhe um lugar especial. Elas não fazem isso por serem boazinhas, mas em busca de serem reconhecidas e valorizadas. E nesses casos, o reconhecimento que espera nunca vem do jeito que necessitam, pois de uma forma inconsciente estão buscando o reconhecimento dos seus pais, aquele que sentiu não receber devidamente na sua infância. Eu quero deixar claro aqui que até a melhor das boas ações pode ser motivada por razões muito antigas na nossa própria história de vida. Existe uma grande diferença entre cuidado e autossacrifício. Cuidar significa tratar de alguém, garantindo seu bem-estar. Mas para isso, é muito importante lembrar que só podemos dar ao outro o que temos para nós. E isso deve se constituir em um prazer em si mesmo. Ou seja, o ato de cuidar alimenta e traz prazer ao cuidador, pois é sentido como uma troca. Caso contrário, se torna sacrifício, que é a privação a que alguém se sujeita em benefício de outro. E privações gerarão dívidas futuras. Sacrifícios podem ser suportados por um curto espaço de tempo, não como uma forma de viver buscando amor e reconhecimento. Todo sacrifício, em algum momento, será cobrado, ou da pessoa por quem estamos nos sacrificando, ou daqueles que estão sendo beneficiados com o nosso sacrifício. Quem se sacrifica coloca o outro em posição de dívida. Eu estou dando a minha vida por você. E esse sentimento gera um outro sentimento que é de culpa para quem recebe. Todas as relações que implicam em sacrifício de alguém tendem a ser complicadas,
mescladas de dependência, de culpa e raiva. Cuidar é uma proposta bem diferente. O ato de cuidar implica numa escolha, onde o cuidador se sente beneficiado e gratificado por isso. Quero um exemplo? A mãe que cuida de seu filho. Ela sente prazer em fazer isso, pois está colaborando para que esse filho cresça, se fortaleça e crie uma independência. No ato de cuidar, não há cobrança, não há dívida, pois é uma escolha que atende à necessidade de ambos, daquele que cuida e daquele que é cuidado. O cuidador está consciente dos benefícios que recebe ao cuidar e da troca equilibrada que existe nessa relação. Ele dá o que pode e recebe aquilo que precisa. Saber cuidar é tão importante quanto aceitar ser cuidado. O cuidador compulsivo geralmente é aquele que, ainda que precisando sentir-se cuidado, ele se mostra forte, autossuficiente e nega para si mesmo as suas próprias fragilidades, mas vive constantemente insatisfeito nos seus relacionamentos, pois considera não estar recebendo a atenção e o valor que merece. Portanto, a necessidade de cuidar e amar é tão genuína em nós quanto a necessidade de ser amado, mas ela não pode estar a serviço da busca de ser amado, valorizado ou reconhecido, porque certamente trará muitas frustrações. Caso você esteja sentindo que está se sacrificando ou que está sacrificando a sua vida em benefício de outra pessoa, pare e busque os verdadeiros motivos que estão levando você a isso. Não se contente com "eu não posso fazer diferente", pois isso limitaria todas as suas possibilidades de mudanças. Quando, ao invés de afirmar que você tem que fazer dessa forma, você se coloca uma pergunta: e se eu não estivesse aqui? Como poderia ser resolvida essa questão? Você abre uma janela de possibilidades que talvez ainda não tenham sido consideradas e também diminui o grau de importância que você confere a si mesmo na situação. Considerar-se insubstituível é ilusório e irreal, além de muito pesado, gente. A vida de todas as pessoas, amadas ou não, continuará mesmo depois da nossa partida desse mundo. Tenha certeza de uma coisa: caso você não esteja presente, a vida se resolverá de outras formas. Pode não ser aquela forma que você gostaria, mas mesmo assim, a vida continua. Espero ter ajudado você a considerar esse dilema, esse problema que muitas vezes nós vivemos. Obrigada pela sua atenção. Namastê. Se você gostou desse vídeo, ajude a compartilhar. Mande para pessoas queridas ou que estejam necessitando ouvir essas palavras. Até o próximo. Beijos.